gentileza. Meu nome é Gabriela, eu sou veterinária técnica na Drogavet. Gostaria de agradecer a presença de todos por assistir ao webinar de hoje e agradecer pelo Júlio, Dr. Júlio, ter aceitado o convite para participar com a gente. E ao final do webinar de hoje, quem tiver alguma dúvida, pode estar deixando no bate-papo que o Júlio vai poder responder a todos. Pode começar, Júlio. Boa noite. Espero que todo mundo consiga me ouvir daqui, né? Se vocês tiverem qualquer problema no caso de escutar e qualquer dúvida referente ao assunto em si, como a Gabi comentou, a gente vai conversando e no final vocês vão poder anotar e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, também queria agradecer a Gabi pelo convite, né? Me sinto bem lisonjeado, ainda mais por falar de um assunto que eu gosto bastante, que é o caso de cetoacidose diabética, né? Tanto em cães quanto em gatos aí. Na verdade, quando a gente está falando de cetoacidose diabética, né, é um quadro de emergência, né, que é resolvível aí normalmente em unidades de terapia intensiva. Então, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Beltrame, eu sou especializado em endocrinologia pela Inclivepa, né? Sou formado pela FMU a partir da graduação e atendo a especialidade de endócrino aí no Alcare, na Klabin, Magnavit, Tevet e faço atendimento volante também. Para a gente entender um pouco de cetoacidose diabética, né, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, quando a gente está falando de diabetes em si, a gente precisa lembrar da composição, né, do pâncreas em si. Então, o pâncreas ele é um órgão que ele fica intimamente, né, em contato com o duodeno e a parte do estômago, né? E o pâncreas ele é responsável pela produção de alguns hormônios, que são hormônios regulatórios e contrarregulatórios, e o que a gente precisa sempre lembrar é que toda a parte hormonal ela está agindo de uma forma unânime. Então, não é que a gente tem uma pausa na produção de determinado hormônio. A gente tem, na verdade, uma autorregulação em que esses hormônios, ora são mais produzidos, ora são menos produzidos, tá? Então, da parte da composição do pâncreas, a gente tem as células alfa, que compõem 25% do pâncreas, que são responsáveis pela secreção do glucagon, tá? Que é um hormônio exergônico. Se a gente lembrar da ação do glucagon, ele tende a formar novas moléculas de glicose, né? As células beta, que em sua maioria, né, compõem o pâncreas na maior parte, que são 60%, que seria o caso das células produtoras da insulina, que é o principal hormônio, né, que a gente fala anabólico. Ele é um hormônio que ele gera energia, né, mas ele constrói, então ele é endergônico, ele pega energia para ajudar no metabolismo geral. Aí a gente tem uma pequena composição de células delta, que é responsável pela produção de somatostatina, que é um hormônio inibitório. É um hormônio que vai inibir tanto a parte de glucagon quanto a parte de insulina. E tem as células também que produzem o polipeptídeo pancreático, que é responsável pela parte de digestão, né? Então, essa é a composição maior do pâncreas. Então, se a gente for prestar atenção, a insulina pelas células beta e o glucagon pelas células alfa são os principais hormônios e células responsáveis aí por essa atuação. E aí, o que seria, então, a definição de diabetes mellitus, né? Então, eu gosto bastante dessa definição, porque resulta da deficiência absoluta ou relativa de insulina, né? Devido à secreção deficiente de células beta, ou seja, células que produzem insulina, mas não secretam de uma forma adequada, como o organismo deveria receber, ou você tem alguma conjunção, né, de resistência insulínica concomitante, ou seja, você tem algum fator que atrapalha a secreção e a ação da insulina, mas não necessariamente é uma célula que não produz, né? Dentro da veterinária, existe um veterinário bem famoso, que é o Hengiller, que ele está tentando fazer uma denominação de como seria a definição dos tipos de pacientes diabéticos, né?
Então, em teoria, a gente tem o diabético tipo 1, que a gente fala que é o cão, né? Que ele é insulino dependente, então ele não produz insulina. E a gente fala que o gato é o diabético tipo 2, né? Que ele tem resistência insulínica, mas não é que ele não produz, né? Mas a gente fica se questionando se, por exemplo, um diabético tipo 2 vai virar um diabético tipo 1. Então, a gente não tem uma definição muito evidente e na medicina humana isso também é bastante discutido, né? Já que a gente tem a diabetes gestacional, entre outras coisas. Quando a gente pensa na cetoacidose diabética, a cetoacidose diabética ela é uma complicação do diabetes, né? Então, ela é uma das complicações mais comuns do diabetes, né? A gente tem alterações metabólicas extremas e a gente tem impacto multifatorial. É mais de um órgão que é afetado, mais de um sistema que é afetado pelas alterações que a cetoacidose diabética causa, tá? E aí, o que acontece? A gente começa a ter deficiência da ação da insulina ou da quantidade de produção de insulina e começa a ter a ação de outros hormônios contrarregulatórios, ou seja, hormônios que vão aumentar na tentativa de formar energia, porque não estão entendendo que a insulina não está tendo uma ação e você tem uma formação maior aí de glicose, de moléculas de glicose. Então, você vai acabar tendo uma hiperglicemia importante decorrente disso. Então, para eu falar que o paciente está em cetoacidose diabética, eu preciso ter uma tríade essencial. Sem ela não acontece a cetoacidose diabética, que seria a hiperglicemia. E quando eu estou falando de hiperglicemia, eu falo de glicemia acima de 150, 160, por uma perduração de tempo muito maior. Eu tenho a cetonemia, a formação de corpos cetônicos, e eu tenho a acidose metabólica, e aí eu gero, então, o que a gente chama de cetoacidose diabética. Pensando na fisiopatogenia, e é muito importante a gente saber fisiologicamente como cada coisa funciona, né? A gente precisa entender o mecanismo de ação sobre os sistemas da fisiologia em si, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Toda vez que eu me alimento, né, que eu faço a parte prandial da coisa, no pós-prandial, imediato, a gente já tem a liberação de insulina para começar a gerar energia para nossas células de todo o organismo. Quando eu tenho deficiência de insulina, ou seja, não produção adequada ou falta de produção, literalmente, o organismo ele precisa adquirir energia de alguma forma, tá? E aí o que ele começa a entender ou pensar? Ele começa a querer adquirir energia de outras formas. Então ele começa a pegar gordura e aí ele começa a ter uma degradação importante de gordura, ele começa a pegar proteína e aí ele começa a ter uma degradação importante de proteína, porque tudo isso no final precisa virar energia, né? O cérebro, por exemplo, ele é um órgão que ele, além da glicose, que é um dos únicos nutrientes que o cérebro se aproveita, os corpos cetônicos também são fonte de energia para o cérebro, né? E aí o que acontece? No tecido adiposo, a gente tem a lipólise, né? Que é exatamente o que acontece aqui. Então, eu tenho a ação da lipase hormônio sensível, que é uma enzima que detecta, né, o início, ele dá o start para você ter o processo de degradação de gordura. Só que a gente tem que lembrar que toda reação toda ação tem uma reação, né? Então, quando eu quebro gordura, eu tenho liberação, eu tenho a formação de ácidos graxos livres e glicerol, né? E com a liberação de ácidos graxos, o próprio nome já fala, é um composto ácido. Então, ele vai deixar o meio, né, o organismo, com um meio mais ácido, tá? E aí, o que vai acontecer? Esses ácidos graxos livres e o glicerol, no fígado, eles vão fazer duas coisas. Como tem a deficiência de insulina, por mais que eu tenha glicose no sangue, o organismo ele não entende que tem energia, porque não está entrando essa energia para a célula. Então, ele vai fazer glicogenólise. Então, no fígado, né, a gente tem a ativação da glicogenólise, que vai o quê? Formar novas moléculas de energia com glicogênio, né? E, além disso, os ácidos graxos vão servir de substrato para a formação de corpos cetônicos, que
Nessas reações, eu vou tendo liberação de íons H+, e na liberação de íons H+, eu vou deixando o meu meio mais ácido ainda, tá? Quando eu falo dos corpos cetônicos, a gente tem que lembrar que a gente tem três tipos de corpos cetônicos. Então, a gente tem a formação do ácido acetoacético, tem a formação de acetona, que é o que a gente consegue sentir o odor. Então, aquele paciente que chega em quadro grave na UTI com hálito cetônico é por conta da acetona, porque ela é excretada pelo pulmão. O que a gente consegue mensurar no sangue é o beta-hidroxibutírico, que é a fitinha de BHB, aquela fitinha roxa do aparelho também de glicemia, tá? O ácido acetoacético é aquele que é liberado na urina, ele é excretado na urina, né? Então, nós temos 3 tipos de corpos cetônicos. E aí, o que acontece? Os corpos cetônicos já são ácidos, já tinham os ácidos graxos, que houveram a quebra do tecido adiposo, gerando mais acidemia ali para o organismo, para o metabolismo no geral. E aí a gente começa a ter uma acidose metabólica e uma acidemia importante recorrente disso. O fato da hiperglicemia, né, quando eu tenho a hiperglicemia, a quebra de glicogênio em novas moléculas de glicose, ou a gliconeogênese, né, por conta dos hormônios contrarregulatórios que estão aqui em cima, então eu começo a ter liberação de glucagon, de cortisol, de GH, tem a liberação de adrenalina, são todas formas do organismo obter energia de uma forma que não vinda da alimentação e não de forma espontânea, né? Então, com tudo isso, eu gero mais hiperglicemia. Então, eu já tinha glicose no sangue, ainda tá ocorrendo a formação de mais energia ainda, então eu tenho uma hiperglicemia bem importante. Aí, o que a gente precisa lembrar? O rim do cão, ele filtra, né? A gente tem que lembrar que nos rins a filtração de glicose ela é 100%. Por quê? O limiar de reabsorção de glicose para o cão é em torno de 250. Para o gato é em torno de 300, tá? Então, quando eu ultrapasso esse limiar de 250, eu começo a ter perda de glicose na urina. E aí a glicose é uma molécula pesada, então ela puxa água. Então, eu tenho uma diurese osmótica, tá? E essa diurese osmótica gera o quê? Perda de eletrólitos, então o sódio vai junto, potássio também, mas muito mais o sódio, e eu tenho a desidratação, tá? Então, essa é a parte fisiológica da formação de outras fontes de energia que não só a glicose única e exclusivamente. E aí as manifestações clínicas, elas começam a ser quais, né? Eu começo a ter, então, anorexia, então é um paciente que para de comer, o paciente começa a ter vômito e diarreia, por quê? O paciente diabético, ele tem a poliúria e a polidipsia de forma compensatória. Então, como eu expliquei para vocês, a glicose ela ultrapassa o limiar de 250 no cão e 300 no gato, eu tenho uma perda de volume muito grande na urina e o animal ele tenta beber água para repor tudo isso que ele perdeu, mas ele não consegue. Então, ocorre uma desidratação. Tendo essa desidratação, eu tenho uma menor taxa de filtração do meu rim. Logo, eu tenho uma menor excreção das enzimas renais, então eu tenho um aumento de ureia e creatinina. E aí, eu tenho diminuição de débito cardíaco, eu tenho diminuição de perfusão tecidual, então chega menos sangue para o meu pâncreas, para o meu trato gastrointestinal. E aí, com o aumento das enzimas renais, com o aumento de corpos cetônicos causam náusea no cão e no gato, né? A gente tem uma ação deles aí no centro do vômito, então o paciente começa a se sentir nauseado, começa a ter vômito, começa a ter diarreia, começa a ficar prostrado, ter apatia, desidrata, e aí isso vira um ciclo vicioso enquanto a gente não trata a causa de base. E aí, como que eu faço o diagnóstico, né? E aí eu sempre vou colocar nas minhas aulas a Denise Simões, porque, volto a repetir que para mim ela é uma inspiração, é por ela que uma das razões de eu amar, assim, endócrino. E eu brinco que na UTI, trabalhando com a D é uma pessoa que, se ela entra na internação, ela fala assim, tem alguém aí que está em cetoacidose. Ela entrou, ela passou a porta da internação, ela fala isso.
Isso me chama muita atenção porque eu até hoje, atendendo vários casos de cetoacidose diabética, eu tenho dificuldade de sentir o cheiro de cetonemia, né? De corpos cetônicos. E a Denise, ela identifica de longe. Então, eu brinco que para ter o diagnóstico, basta você ter a Denise do lado, que você não precisa nem de hemogaso, né? Mas, brincadeiras à parte e admirações à parte, o que a gente tem que se atentar? A gente tem que fazer os exames de triagem iniciais, né? Então, hemograma, função renal, função hepática, tem que aferir, né? Mensurar a glicemia, hemogasometria, triglicérides e colesterol, beta-hidroxibutírico, fósforo. Se vocês puderem investigar mais a fundo, exames adicionais, né? Então, ultrassom de abdômen, raio-x de tórax, urina 1 e 2. Claro que vocês não vão sair pedindo e atropelando todos os exames da vida. Por exemplo, um exame de hemogasometria é um exame bem resolutivo e que dá muita informação para a gente, inclusive de forma indireta sobre parte renal, entre outras coisas, tá? E aí, quando a gente pede o hemograma, o que a gente vai ter que diferenciar no hemograma, né? A gente vai ter que ver se esse hemograma ele tem algum sinal de infecção aparente. Então, gente, vamos lembrar, leucocitose não significa infecção. Então, não é porque você tem 20 mil leucócitos que o paciente está provavelmente em cetoacidose diabética que você tem um ponto de infecção. Então, a gente tem que lembrar de avaliar bastonete, morfologia celular. Então, por isso que é muito importante os exames avaliados por um patologista clínico, tá? Não um exame de máquina, porque o exame de máquina só vai me dar valor, não vai fazer diferencial de forma tão adequada. E aí você tem que diferenciar se essa leucocitose é uma leucocitose por estresse, é uma leucocitose por inflamação, ou é uma leucocitose por inflamação barra infecção. A azotemia é importante a gente classificar, né? Então, você vai ter que falar se esse paciente ele é pré-renal, renal ou pós-renal. Então, ele está com aumento de ureia e creatinina porque ele está desidratado. Normalmente, nos pacientes pré-renais, você vê um aumento da creatinina, por exemplo, de 2, 2,5 e uma ureia não tão elevada, uma ureia de 150, por aí, né? Quando o paciente é renal, normalmente você tem valores muito absurdos. Então, 4 de create, 400 de ureia, e não que isso é uma via de regra, isso cada paciente é um paciente, então individualizem sempre os pacientes, mas se atentem a essa classificação. Avaliar os distúrbios eletrolíticos, porque o que acontece? Com um grau de desidratação muito intenso, muitas vezes o paciente vai chegar para você, às vezes até hipercalêmico, com potássio super alto. E não é que ele está com potássio alto, é porque ele está desidratado. Então é importante vocês averiguarem sódio, potássio, cloro, né? Além de avaliar a parte de hiperglicemia e o beta-hidroxibutírico, que é um exame simples e fácil, né? Ah, Júlio, mas eu posso, por exemplo, falar que o paciente está em cetoacidose pela urinálise? Não, não pode, porque, por exemplo, lembra que eu falei que uma das vias de eliminação dos corpos cetônicos é o ácido acetoacético? Então, se ele é excretado pela urina e você coletar a urina para acompanhar o seu paciente em cetoacidose, talvez ele tenha cetonúria, mas porque ele está resolvendo a cetoacidose diabética dele, não porque ele está em cetoacidose. Então, tem que ter toda essa parte de diferencial, né? Normalmente são esses aparelhos de hemogasometria que a gente usa na UTI. Então, tem o iStat, que enfim, não é fazendo propaganda nem nada, porque eu já usei os dois, mas o iStat é um cartucho simples que você coloca lá 0,1 ml de sangue e ele te dá todos esses valores. E tem as hemogasometrias de bancada também, tá? E o fósforo, por que é importante a gente dosar o fósforo no paciente cetoacidótico, tá? Então, vamos lembrar. Quando a gente tem qualquer reação no organismo, toda a parte de via glicolítica, de transformar glicose em glicose 6-fosfato, toda aquela parte de ciclo de Krebs que todo mundo sempre odiou na faculdade, a gente tem que lembrar que o fósforo, o ATP, ele está em praticamente todas as reações do organismo, se não todas, né? E aí lembrar que a membrana ela é fosfolípide. Então, um paciente que está em cetoacidose diabética, normalmente ele já está sem comer há pelo menos 24, 48 horas. Então, ele não está adquirindo fósforo da alimentação. Ele tem poliúria.
E na poliúria, a parte de balanço cálcio e fósforo, ela se altera. Por quê? Porque você tem fosfatura, então você perde muito fósforo pela urina, né? Então você já não está comendo alimento com fósforo, você já tem perda importante de fósforo na urina. E aí, a membrana, ela é fosfolípide. Então, o paciente que fica muito tempo sem se alimentar, quando ele volta a se alimentar, você tem que dosar o fósforo antes mesmo dele voltar a se alimentar, para não saber se você precisa fazer infusão contínua por via intravenosa, tá? Porque o fósforo, vocês vão ver depois que é um elemento tão importante que ele pode causar anemia hemolítica. Ele pode fazer com que você tenha uma anemia importante por deficiência de fósforo, tá? E vocês vão entender por que na cetoacidose diabética isso pode acontecer. E aí, uma dúvida que é muito frequente, né? Qual é o valor de beta-hidroxibutírico para eu bater o martelo que o meu paciente está em cetoacidose diabética, né? Então, tem um trabalho bem antigo aí, se vocês olharem a data, ele é de 2002, foi feito aqui no Brasil, na USP mesmo, por pessoas muito boas aí da área de endócrino, gastro, que eles avaliaram a acurácia, né, do beta-hidroxibutírico em 116 cães diagnosticados com cetoacidose diabética, né? E o que eles viram de importante nesse estudo, né? Então aqui são os parâmetros de hemogasometria, tá? Que falam o quê? Nesses parâmetros de hemogaso fala como que estava o pH sanguíneo, PCO2, bicarbonato, né? A média deles também de glicose, anion gap, entre outras coisas, nos pacientes com cetoacidose diabética. Deixa eu voltar aqui. Com cetoacidose diabética, tá? Que é esse grupo. Os pacientes com cetose diabética e os pacientes não cetoacidóticos. Então, se vocês forem ver, né, de uma forma mais clara nesse gráfico mostra, os pacientes não cetoacidóticos, né, que não tinham nada de cetoacidose e etc., tinha formação de corpos cetônicos chegando perto até de 1,4, né? Ó, se vocês olharem aqui no gráfico B, eles chegavam até 1,4. Em contrapartida, os com cetose diabética, eles tinham beta-hidroxi chegando aí praticamente dentro dos 5. E os pacientes cetoacidóticos, né, acima de tudo isso. Então, a média de valores que eles definiram que era mais específico, né, com maior sensibilidade e maior especificidade, a nota de corte foi 3,8. Então, Júlio, 3,8 é o valor de referência para eu falar que está em cetoacidose diabética? Não, na verdade não. Você vai ter que juntar toda a sua anamnese, toda a clínica do paciente e o valor de beta-hidroxibutírico. Lembrando que, para eu falar que um paciente está em cetoacidose diabética, eu preciso de acidose metabólica, hiperglicemia e cetonemia. Então, o que normalmente a gente leva em consideração? O paciente está com beta-hidroxibutírico acima de 1,9, eu já começo a desconfiar, tá? Acima de 2, 2,2, aí já é um patamar que eu, tendo a hemogasometria, eu já consigo definir. E, sem sombra de dúvida, acima de 3,8, esse paciente com certeza está em cetoacidose diabética. Lembrando uma coisa importante, qual é uma outra doença no gato que causa o aumento de corpos cetônicos? A lipidose hepática, porque na lipidose hepática você também tem a ativação da lipase hormônio sensível. Então, você tem aí uma cetonemia, mas não decorrente de cetoacidose diabética, tá? E aí aqui é só para vocês terem ideia, peguei do livro da Jericó mesmo, do capítulo que o Ricardo escreve sobre cetoacidose diabética, falando de como seria, né, a cetoacidose discreta, moderada e grave de acordo com os valores, né? Então aqui tem o valor da glicemia, do pH arterial, mas assim não difere tanto do pH venoso, é mínima a diferença, tá? E o bicarbonato. Então assim, valores de pH, o que é considerado normal, pH acima de 7,35, tá? 7,35 até 7,4, considerado um pH sanguíneo normal. Para eu falar que o paciente está em
cetoacidose, que ele está em acidose metabólica, na verdade, eu tenho que lembrar dos conceitos. O pH, ele só me fala se o paciente está em acidemia ou não. Então, pH abaixo de 7,35, acidemia, tá? Acidose é quando eu tenho meu bicarbonato menor, tá? Então, bicarbonato abaixo de 18, eu já considero uma acidose metabólica, tá bom? E aqui os valores de beta-hidroxibutírico, também de acordo com o contexto geral aí da coisa. Tá, mas vamos lá. Eu tô falando da cena bonita e da parte bacana de uma internação com suporte que tem hemogasometria. E se eu não tiver? Aí você precisa de, no mínimo, dosagem de glicemia, né? Para saber se é hiperglicemia ou não. Do beta-hidroxibutírico não tem como, gente. Não tem como a gente conduzir. Não é uma fita cara, tá? Não é nada de outro planeta. Então, o beta-hidroxibutírico dá para ser mensurado pelo aparelho normal de glicemia. Lembrando que isso não vai entrar na aula de hoje, mas existem aparelhos validados para fazer glicemia de cães e gatos. Não é simplesmente pegar um aparelho de glicemia que alguém da minha família usa e colocar para o cão, porque tem todo um trabalho, uma validação do ISO, né, sobre os aparelhos que são viáveis para cães e gatos. O Freestyle tá? Então, a gente tem que mensurar a glicemia, mensurar o beta-hidroxibutírico, sódio, potássio. Por quê? Porque a gente vai seguir uma linha de tratamento, né, uma linha de raciocínio, de conduta médica, de acordo com esses valores. Se eu não tiver esses valores, claro, a clínica é sempre soberana, mas eu preciso me nortear do quão efetivo está sendo o meu tratamento ou não. E aí, qual que é o tratamento inicial, então, pensando na cetoacidose diabética? Lembrem-se, primeiro e ponto mais crucial, que vai influenciar todos os outros passos, reposição volêmica, tá? Então, a reposição volêmica no paciente cetoacidótico é muito importante. Então, a gente tem que reidratar esse paciente. E aí existe uma grande discussão entre cloreto de sódio e Ringer com lactato. Qual que eu devo fazer? Se vocês tiverem uma hemogasometria, vocês vão saber guiar melhor esse tratamento. Porque o que acontece? No paciente cetoacidótico, como eu falei para vocês, ele está desidratado porque ele teve uma diurese osmótica bem importante, tá? Então, ele tem uma diurese osmótica bem importante. E aí o que acontece? Tem uma diminuição de fluxo por hipovolemia, chega menos sangue no meu rim, se chega menos sangue no meu rim, eu retenho mais, por exemplo, potássio, excreto mais sódio, e aí eu tenho fosfatura entre todas as outras coisas, e é só a gente lembrar, via de administração. Num paciente desidratado, você vai fazer via de administração por via subcutânea? Não, é a via mais lenta de absorção e é a via que vai ficar mais tempo circulando para ser excretado. Então, eu nunca vou começar de cara a minha insulinoterapia, tá? Com insulina regular. Por quê? Porque eu preciso restabelecer o fluxo desse paciente. Senão, futuramente, daqui a algumas horas de normalização da reposição volêmica, eu vou ter o fármaco agindo por muito mais tempo e talvez até por efeito cumulativo. E saiu um trabalho em 2016, fazendo um comparativo até de pacientes humanos, que fala que a reposição com cloreto de sódio, muitas vezes esses pacientes que chegam na internação com cetoacidose, eles estão tão desidratados que eles estão hiponatrêmicos. Mas quando você começa a reposição volêmica com cloreto de sódio, você tem que lembrar que junto com o sódio tem o cloro, por conta de equilíbrio, né? A parte de H+, a parte de íons negativos. Então, para estabelecer o fluxo correto, você vai ter um aumento do sódio, concomitantemente um aumento do cloro. E aí você pode causar uma acidose hiperclorêmica, uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, se você der solução fisiológica para esse paciente, que já está em acidose metabólica, você talvez piore. Então, eu normalmente, na UTI, eu tenho feito solução fisiológica para os pacientes que chegam com sódio menor do que 130, 120, 125, tá?
mas tenho bons resultados com ringer com lactato de 4 a 6 horas depois de reposição volêmica. Esses pacientes já restabelecem o fluxo, eu coleto uma nova hemogasometria e aí eu já tenho o meu valor real de sódio e potássio, que muitas vezes vocês vão ver que o potássio está alto no valor normal e quando você repõe a fluido e reidrata o paciente, ele cai. E aí você precisa suplementar potássio. Então, é importante você ter um início, para você ter um basal e um comparativo de 4 a 6 horas depois. Prova de carga, ela é viável, né? Que nada mais é do que um volume pequeno, um volume grande, na verdade, num curto período de tempo. E qual é o tempo que a gente faz isso? Normalmente a gente faz de 10 a 15 ml por quilo, dentro de 15 a 20 minutos. Se o paciente é mais cardiopata e etc., você pode prolongar um tempo. O que vocês têm que lembrar é, quando a gente está falando de cristalóide, depois de 30 minutos do cristalóide infundido, ele sai por difusão da via intravascular para o interstício e para a via intracelular. Então, se você fizer uma prova de carga em 40 minutos num paciente, você não vai restabelecer o fluxo dele. Então, a prova de carga é para você dar um volume num primeiro momento para você restabelecer pressão, entre outras coisas, tá? Então, normalmente, o que eu faço? O paciente chegou desidratado, eu sempre coloco o grau de desidratação desse paciente. Por quê? Porque o meu cálculo de reposição, ele vai ser de acordo com o grau de desidratação. Então, o que eu faço? Esse paciente chegou 5% desidratado. Eu faço lá 5 vezes o peso, vezes 10, que é da fórmula, vai me dar um volume total de cristalóide, eu divido esse volume total, se eu quero fazer em 6 horas, por 6. E aí vai dar a vazão de ml por hora e eu reavalio depois dessas 6 horas, tá? E aí, se eu restabeleci a hidratação, vi que o volume ficou bom, aí eu já parto para manutenção, que normalmente eu faço de 50 a 70 ml quilo por dia, tá? Dividido em 24 horas, ou eu faço aquele esqueminha de 2 a 5 ml quilo hora, que dá na mesma, se a gente for fazer a conversão, tá? Em algumas internações, dependendo da rotina, você não vai ter a habilidade de 6 horas depois você rever se o grau de desidratação do paciente melhorou ou não. Isso dependendo da internação, tá? Se você tem um movimento muito grande. Então, nesses pacientes, o que eu sugiro fazer? Você fazer um cálculo de manutenção, mais reposição, juntar tudo isso, tá? E dividir num período de 24 horas. Vai dar um volume um pouco maior do que seria só a manutenção, mas não é um volume que você vá afogar seu paciente, causar algum edema iatrogênico ou até mesmo uma superidratação, tá? E aí a parte de insulinoterapia, eu sou um pouco old school, né? Apesar de em todos os lugares que eu vou, todas as palestras que eu assisto, falarem da via de infusão por via intravenosa, eu sou muito assim fã da via intramuscular da insulina, tá? Por quê? Porque a gente tem alguns fatores, na verdade, pré-analíticos, né? Pré-analíticos entre aspas, mas se o paciente está com acesso viável, se o paciente está com a pata dobrada, se você tem um enfermeiro para ficar aí checando esse seu acesso a cada 1 hora ou a cada 2 horas. Por quê? Porque se ele tiver na infusão de insulina regular por via intravenosa e ele está com a pata dobrada, você está perdendo tempo. Sendo que por via intramuscular, você aplicou por via intramuscular, a absorção é mais rápida do que por via subcutânea. E se você tiver alguma queda importante na glicemia, você vai monitorando isso a cada 1 a 2 horas, né? Você faz uma curva glicêmica do paciente internado. Então, eu, particularmente, acho mais seguro. Por via intravenosa, claro, você está fazendo em dose fisiológica o tempo todo. Então, existem trabalhos que mostram o tempo de resolução da infusão contínua de insulina regular em pacientes internados. E é um tempo bacana de resolução. Mas, por experiência, eu vou mostrar para vocês nos casos clínicos, eu tenho resolução também da cetoacidose dentro do mesmo período desse paciente por via intravenosa. Então, vai muito da experiência de cada um e do critério que cada um preferir utilizar, tá? A literatura pede para a gente avaliar a via, então vai ser de acordo com hidratação e etc, tá? A dose é uma coisa que me chama um pouco a atenção e eu sempre me questiono, por quê? A literatura para o cão,
ela fala que cães até 10 quilos, você tem que fazer 2 unidades totais de insulina regular por via intramuscular, né? Na primeira hora, e nas horas sequentes você faz a dose da insulina, uma unidade total por via intramuscular a cada 1 a 2 horas, e aí você vai avaliando. Só que eu acho muito... eu critico um pouco, de forma positiva isso, claro, porque como que eu vou fazer 2 unidades num pincher que pesa 2 quilos e eu vou fazer 2 unidades num cocker que pesa 8 quilos? Dá muita diferença. E vocês vão ver que conforme vocês vão tendo experiência com pacientes em cetoacidose, vocês vão ter uma curva glicêmica que é surreal, assim. Então, tem paciente que, por exemplo, tem glicemia de 400, você faz 2 unidades totais e essa glicemia de 400 cai direto para 120. E aí, o que você vai fazer? Porque a gente tem que lembrar que o que vai vetar a formação de corpos cetônicos é a insulina regular. Não é a insulina NPH ou a glargina ou assim por diante, tá? Então, o que eu normalmente faço, a literatura recomenda 2 unidades na primeira hora, depois a cada 1 a 2 horas, 1 unidade total em cães até 10 quilos. Acima de 10 quilos, 0,25 unidades por quilo na primeira hora e 0,12 unidades por quilo a partir da segunda. Eu faço o inverso. Então, em cães até 10 quilos, eu uso a regra do 0,25 ou 0,12. Se isso ficar confuso para vocês, eu explico depois, tá? Valor glicêmico adequado, o ideal é a gente manter, é só a gente pensar na taxa de filtração glomerular. Se o rim filtra no cão até 250, eu tenho que manter até 250 a glicemia dele. Se no gato filtra até 300, eu tenho que manter em torno de 250 a 300. Então, o valor ideal da glicemia é manter entre 100 a 250 e você tem que reduzir a glicose por hora de 75 a 100 miligramas por decilitro por hora. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a glicose é osmótica. Se eu fizer uma degradação dela ou diminuir muito ela, igual eu expliquei, de 400 para 100, em alguns pacientes, eu nunca tive esse problema, graças a Deus, mas em alguns pacientes eu posso ter a parte de hiperosmolaridade, diminuir de forma muito abrupta a osmolaridade do sangue, eu posso ter efeito neurológico, entre outras coisas. Então, e aí você vai monitorando a glicemia, o que a literatura recomenda. Glicemias abaixo de 250, você precisa montar uma fluido glicosada a 2,5%, tá? E em solução fisiológica a 0,45%. Dá para você usar 0,9%? Dá, não vai alterar significativamente a sua terapia. E glicemias abaixo de 100, você precisa fazer uma glicose 5% na solução, com solução fisiológica 0,45% também, tá? E aí a parte de insulinoterapia. Quando eu falo de insulina por via intravenosa, a literatura recomenda que a gente faça o quê? 1,1 a 2,2 unidades por quilo em 250 de solução fisiológica, 0,9%. Então, por exemplo, você vai fazer 2,2 para um cão que pesa 5 quilos. Ele vai precisar de 11 unidades de insulina regular. Você vai puxar 11 unidades, vai jogar em 250 ml de solução fisiológica, vai desprezar os 50 primeiros ml do equipo, porque, em teoria, o equipo da fluidoterapia, ele impregna, né? Ele pega a insulina que está passando ali por ele e gruda nele. Então, em teoria, você precisa desprezar os 50 primeiros ml para você conseguir infundir de forma adequada. A dose inicial é 10 ml hora, tá? Não é por quilo. Então, para um cão de 10 quilos, para um cão de 50, você vai usar 10 ml hora. E aí vocês vão ver que tem uma tabelinha que eu uso, inclusive, que ela fala, a glicose está de tanto a tanto, diminui para 7 ml hora, e assim por diante, tá? Uma dica importante que eu já tive pacientes assim, gente, a literatura, né, e os guidelines e etc, eles servem para dar um norte para a gente, mas não significa, né,
que a gente tem que seguir à risca tudo aquilo. Então, a literatura fala que você começa com 10 ml por hora e que você tem que ir reduzindo. Mas você está vendo que o seu paciente está hiperglicêmico, você aumenta de 10 ml hora, sobe para 12 e avalia, né? Não fica encucado com isso, tipo com cabresto de que tem que seguir única e exclusivamente o que o paper está falando. Não, claro que não é para você sair inventando coisas, mas vai monitorando. Cuidado com a hipoglicemia, porque a gente sempre prefere mais hiper do que hipo, né? Por razões óbvias. E aí essa parte eu acho uma parte bem bacana, que é a glicotoxicidade. Então, assim, eu tô lá tratando meu paciente cetoacidótico, o que vai ser crucial para eu falar que ele saiu da cetoacidose diabética mais do que os exames? Esse paciente comeu. Gente, paciente em cetoacidose diabética não come, não come, não come, não existe isso. Então, se o paciente se alimentou, por mais que o beta-hidroxibutírico dele dê alto ainda, e ele ainda tem uma certa acidose metabólica, ele já saiu da cetoacidose. Ele só precisa de um tempo para os valores numéricos normalizarem, tá? Então, lembrem, paciente é paciente. Você não vai tratar o exame único e exclusivamente. Você vai juntar a clínica com o que ele está apresentando. E aí, uma informação importante que eu acho legal passar isso adiante, nós temos duas enzimas que convertem a glicose. Então, quando a gente tem a glicose dentro, a gente quer colocar a glicose para dentro da célula, a gente tem os transportadores de glicose, que são GLUT2, GLUT4 e assim por diante. O GLUT2 são transportadores de glicose de forma passiva. Então, o que entra por difusão facilitada também pode sair de dentro da célula, essa glicose. Só que seria péssimo se fosse assim, porque você não ia conseguir manter uma concentração de glicose adequada dentro, né, da célula. Então, o organismo é tão sábio que ele tem enzimas que começam a conversão de glicose em glicose 6-fosfato dentro da célula, para ela não sair por difusão facilitada, né? E aí sim ela entrar na via glicolítica e gerar energia lá para aquela célula. Então, a hexoquinase e a glicoquinase, elas fazem isso, né? Só que qual é o problema? A hexoquinase, ela é uma enzima que ela é autolimitante, ou seja, para o paciente diabético, se ele tem muita glicose para entrar para dentro da célula, chega uma hora que a hexoquinase, ela satura, tá? Ela tem tanta glicose para ela converter que ela para de funcionar. E aí, quem continua fazendo essa ação? A glicoquinase. Só que qual é o problema pensando nos gatos? Os gatos não têm glicoquinase, tá? Então, por isso que fornecer glicose, fluido glicosada para um gato em cetoacidose, tem que tomar cuidado, porque senão você pode piorar a cetoacidose dele por glicotoxicidade. Porque a única enzima que ele tem satura. Ela acaba tendo ligação da glicose, ela começa a fosforilar muito a glicose e ela para de funcionar. E ele não tem a glicoquinase para botar mais glicose para dentro da célula. Então, eu tenho mais hiperglicemia, tá? Então, acho que essa é uma curiosidade que bastante gente talvez não tenha acesso a essa informação, mas eu acho muito legal pensando na parte molecular, na parte fisiológica mesmo. E aí tem um trabalho que a Hess fez, Rebecca Hess é uma veterinária também muito renomada na área de endocrinologia no mundo, falando da Lispro, né? Porque a Lispro é uma insulina power, assim, ela é mais power do que a insulina regular, mas é uma insulina cara, a gente não usa tanto aqui no Brasil, eu não tive nenhuma experiência, depois se alguém que está assistindo tiver experiência com essa insulina, a gente pode conversar, acho interessante. Mas a Rebecca Hess, ela fez um comparativo, né? Ela selecionou cães apresentando cetoacidose diabética de forma natural. 3 cães inicialmente foram designados para usar insulina regular e os outros 3 para insulina Lispro, completando aí 12 animais, tá? E aí a condição, eles tinham que ter PU-PD, polifagia, perda de peso e alterações muito graves de pH, hiperosmolaridade, aumento importante do sódio, excluíam esses animais do estudo. E aí essa é uma tabelinha que é legal vocês terem, porque é para insulina Lispro, mas serve para regular. Então aqui falando, né? Ó,
Então, a concentração de glicose acima de 250, você vai deixar o paciente, em teoria, na solução a 0,9%, numa vazão de 10 ml por hora. Ah, não, melhorei, tá de 200 a 250, aí você põe 2,5% de glicose e diminui a vazão, e assim por diante. E o que ela viu, né? Que a média de tempo de resolução das 3 variáveis, né, de hiperglicemia, cetose e acidose desses animais, foi significantemente menor no grupo com insulina lispro, né? Então, esses pacientes ficaram com uma média de tempo de internação de 26 horas, ou seja, praticamente nenhum dia e meio, tá? Variando alguns de 26 a 50 horas. E o grupo da regular teve aí um tempo de hospitalização um pouco maior, falando que o tempo maior foi de 61 horas, tá? Mas eu realmente não tenho experiência, é só um estudo da Reza aí falando para cão. Para gato, a mesma coisa, tá? Então, o uso da insulina lispro, né? E suplementação de eletrólitos em pacientes cetoacidóticos. E aí, o mesmo esqueminha, ó. Para gato, tá vendo que eles já usam um valor de referência como 300, né? E aqui eles falam certinho como você vai diluir a insulina regular ou a lispro, em quanto de solução, enfim. Aqui também é um estudo para gatos, tá? E aí, o tratamento. Quando o paciente tem hipocalemia ou diminuição do potássio, você vai ver fraqueza muscular, pode ter arritmia, letargia. Então, tudo isso você vai monitorar na entrada. O paciente chegou, você vai avaliar grau de desidratação. Lactato é um ácido importante de se avaliar, que não tem muita correlação com a cetoacidose, mas tem correlação com o grau de mortalidade do paciente ou não, na hora de você fazer o clearance com lactato. E aí, hipopotassemia grave é considerado abaixo de 2,5, tá? E aí você tem que avaliar a sua insulinoterapia. Claro, o paciente chegou para você desidratado, hipovolêmico, com pressão baixa, hipotérmico, em choque mesmo. E você já coletou um hemogás e viu que o potássio está baixo, você já começa a repor o potássio de acordo com o valor de tabela. Gato, não se sabe por que, tem uma resposta melhor ao potássio por via oral. O ideal é o citrato de potássio, que não tem no nosso mercado, né? Ele é importado. Então, o gluconato serve e existe uma dose específica, mas acaba sendo um pouco empírico, tá? E hiperpotassemia, você tem que ver se o paciente não está desidratado. Tá, é o que eu falei, chegou, tá com potássio de 5, não é o normal dele. Quando você for reidratá-lo, provavelmente esse potássio vai cair. E aí existe essa tabelinha que a gente tirou da pediatria humana, né, que a gente usa até hoje, para reposição de potássio na fluidoterapia, tá? E aí você vê certinho o valor do potássio, quanto você teria que repor no volume de fluido específico. Suplementação com bicarbonato é contraditório. Então, gente, o que a gente tem que lembrar? Reposição de bicarbonato a gente sempre vai fazer em 2 ocasiões, especialmente. Ou em doentes renais crônicos, ou especificamente, e assim, doentes renais crônicos, quando eles tiverem um pH menor do que 7, tá? Menor do que 7,1, e o bicarbonato menor do que 9. Meu paciente chegou, tá com pH de 7 e o bicarbonato de 15. Vou repor bicarbonato por via intravenosa? Não. Você pode colocar um bicarbonato de sódio por via oral, né? Porque o bicarbonato, além dele poder causar alcalose iatrogênica, né? Você deu bicarbonato e o seu paciente tá com o pH mais aumentado e o bicarbonato aumentado, como que ele vai ter que compensar da parte de tamponamento? Se ele tá com bicarbonato alto e pH alto, em alcalose metabólica, ele vai ter que reter CO2. E como que ele vai reter CO2? Parando de respirar. Você não vai fazer seu paciente fazer diminuição de movimentos respiratórios por conta disso. E além disso, o bicarbonato ele pode causar diminuição do potássio, tá? Ele diminui a metabolização dos corpos cetônicos, então se você repor bicarbonato, você pode piorar a cetonemia do paciente, e você também tem o aumento aí do acetoacetato, que é o que vai ser excretado na urina, tá? Um dos corpos cetônicos. Da parte da hipofosfatemia. Então, por que é importante? Porque o paciente já não está comendo, foi o que eu expliquei, então por isso que é importante dosar fósforo.
ele tem uma excreção exacerbada por conta da poliúria, e os valores de referência, eles são de 2,9 a 8, mais ou menos, de fósforo. E se for menor do que 2,5, na literatura eles falam que já pode causar anemia, tá? E aí, por que é importante a gente dosar o fósforo? Porque quando o paciente diabético volta a comer, em teoria você não pode deixar ele comer à vontade. Por exemplo, vai comer AD à vontade. AD é super calórico. E aí o que a gente tem que pensar? É pensar igual a galera primitiva, né? Por que o humano conseguia ficar muito tempo, consegue ficar muitos dias sem comer, sem se alimentar? Porque ele forma corpos cetônicos e usa os corpos cetônicos como fonte de energia. Mas ele não está adquirindo fósforo da alimentação. Então, você tem uma diminuição do fósforo. Se eu falei que a gente gasta energia usando ATP, quando eu como algo com alto teor energético, eu vou precisar de muita energia para digerir esse alimento. Eu vou gastar o pouco de fósforo que eu tenho. Então, vamos supor que ele tem um fósforo de 3, que está dentro do valor de referência. Mas ele comeu uma quantidade muito importante, de um teor muito energético, ele vai gastar o resto do fósforo, ele vai ter retroalimentação com isso, e ele pode gerar anemia importante em decorrência disso. Se vocês dosarem o fósforo e o fósforo ele der diminuído, vocês têm que fazer a reposição com fosfato de potássio, tá? Aí vocês têm que mandar para uma farmácia de manipulação e aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a quantidade total que vocês precisariam repor de potássio, então vocês vão coletar uma hemogasometria, vão ver o potássio da hemogaso e vão ver lá, o potássio tá 3 ou tá 2,5. Vamos supor que vocês precisam repor 10 max de potássio. Vocês vão pegar 2/3 desses 10 max e repor em fosfato de potássio e os outros 1/3 em cloreto de potássio. Desculpa, 2/3 em potássio, né? Em KCl mesmo, cloreto de potássio, e 1/3 em fosfato de potássio, é o contrário, tá? E aí, junto, vocês vão fazer essa reposição dentro de 24 horas. Tem que mandar a farmácia de manipulação manipular. E aí tem a parte de necessidade energética. Sonda nasogástrica é uma opção para os pacientes que não comem há pelo menos 48, 72 horas, tá? Para você começar a repor os nutrientes basais que esse paciente precisa. Eu estou usando nessa fórmula um exemplo de 70, mas o cálculo varia de 70 a 90 vezes o peso elevado a 0,75 dividido pela energia metabolizável da ração, tá? Então, fazendo isso, vocês vão ter o valor total de gramas por dia que esse paciente precisa e vocês vão começar suplementando 25% do total, que é uma maneira de vocês não terem a retroalimentação, tá? Então, essa fórmula, depois eu posso passar para vocês. E aí a transição entre as insulinas, ela vai variar de acordo com a hidratação do paciente, nível de consciência e a demonstração do apetite. Toda vez que o paciente comer, tá? Ele já está apto a você trocar a insulina. Então, quando você está falando de cão, né? O cão, a NPH, a dose é de 0,25 a meia unidade por quilo BID. E no gato, a glargina é de 0,25 a meia unidade por quilo BID também, ou 1 a 2 unidades gato. Vocês vão ver que a literatura fala de 1 a 2 unidades gato no dia, então, tipo, você pode fazer 1 BID e assim por diante, mas você vai acompanhar a glicemia e vai ver como fica a curva desse paciente. No final, acaba dando meio parecido. Por exemplo, se você fizer, sei lá, 1 unidade para um gato que pesa 5 quilos, vai dar uma dose de 0,2 unidades por quilo, então é meio parecido. No gato, existe de diferente no tratamento da cetoacidose diabética, o tratamento com a glargina mesmo, né? Então, a glargina por via intramuscular no lugar da insulina regular, na mesma dose, na mesma frequência, tá? Eu não consegui colocar aqui o estudo, mas depois eu mando o paper para vocês desse uso da glargina, que tem a mesma ação que a insulina regular, tá? E aí, da parte de tratamento é isso. Então, só para vocês terem noção, são 3 casos clínicos rápidos, tá? Acho que uns 10 minutos no máximo eu termino. Então, um felino de 3 anos de idade, sem raça definida, foi para UTI
por conta de... Ele tinha sido adotado há 5 meses, era positivo para FeLV, tutora super cuidadosa, único gato na casa, mas há 3 semanas começou a perder peso. Aí, há 7 dias, ela forneceu petisco para ele, porque ele estava mais hiporético. E aí, ele começou a ter vômito e diarreia. E aí, o colega clínico associou prednisolona, tá? E aí, nisso que associou prednisolona, ele começou com vômito, apatia, prostração e anorexia. No exame físico, ele chegou com nível de consciência reduzido, em decúbito lateral, mucosas normocoradas, estava desidratado uns 7%, sem dor à palpação abdominal. Na ausculta, tudo normal, tinha um certo ritmo de galope, né, na ausculta. Aí a gente já pensaria em alteração de hiper ou hipocalemia, né, com uma pressão arterial de 96, que para um gato tá ok, e o plasma ligeiramente ictérico, hipotérmico, com uma glicemia de 300 e um beta-hidroxi de 7,5, tá? E aí, da tomada de decisões. Como ele estava muito desidratado, eu fiz uma prova de carga, tá? 10 ml por quilo. Lembrando que quando eu tenho um paciente hipotérmico, ele estava 36,6, mas, por exemplo, 36, 35, se eu fizer volume, a temperatura corpórea que ajuda a dar resistência vascular. Então, se eu tiver um fizer prova de carga, isso pode virar ou edema pulmonar, ou perfusão pleural, ou ascite, então tem que tomar cuidado. A pressão dele foi para 104. Então, na hemogasometria, ele estava com um sódio de 140, mas olha o potássio. Até um paciente que chegou com potássio menor do 2. Então, se eu começasse a ele aí, provavelmente ele é uma pior frente do quadro, isso se não viesse a óbito, né? Não tem uma acidemia, mas olha o bicarbonato, 8, né? Provavelmente mas vocês vão ver que tem paciente que não responde começando de 1,1 unidade por quilo. Então, eu comecei com 2,2 unidades por quilo, tá? E aí, isso após 3 horas do início do tratamento, após 6 horas, a insulinoterapia. E aí, aqui foi a hemogasometria dele depois, né? Então, o potássio já tinha melhorado, 2,9 de potássio. O pH tinha piorado um pouco, mas o bicarbonato dele deu uma melhorada, né? Só com a reidratação. E aí, de 12 a 15 horas, de 7,5, o beta-hidroxi dele caiu para 4, né? E depois de 24 horas caiu para 3,8 e ele comeu. Ou seja, o paciente em 24 horas, esse com insulina regular intravenosa, saiu da cetoacidose dentro de um período de 24 horas, tá? E aí conseguiu ir para casa em 48, porque a gente ainda manteve em observação para ver como ele estava nas próximas 24 horas. E olha a hemogasometria dele praticamente 24 horas depois, né? pH ainda 7,31, mais o bicarbonato 13, potássio de 3,1, sódio 146. E eu não sei se vocês notaram que o BUN, que é um dos compostos nitrogenados da ureia, deu 16 nessa gaso, mas na primeira deu 88. Então, quando você multiplica o BUN por 2,4, ele dá um valor de glicose, dá um valor, na verdade, desculpa, de ureia, porque o BUN faz parte dos compostos nitrogenados da ureia, tá? Então, ele dá uma ideia de quanto a sua ureia estaria. O normal do BUN é até 33, o dele estava 88, provavelmente por desidratação. Quando a gente melhorou tudo, caiu para 16. E aí aqui são só os exames complementares dele para mostrar que no hemograma não tinha nada, estava tudo beleza, anemia, células de defesa. A creatinina e ureia estava tudo bem, mas olha o fósforo dele, tá? 1,38. Esse foi um paciente que a gente repôs o fósforo por via intravenosa, tá? O segundo caso clínico é uma Rottweiler canina de 3 anos, pesava 34,5, tá? Pesa, nunca mais a vi. Mas chegou com histórico de EMS e anorexia há 5 dias. Muitos desses pacientes são diagnosticados com cetoacidose diabética na internação. Até então, o tutor não sabia que era diabético em casa.
com prostração, perda de peso. No ultrassom, ela tinha um fígado com ecogenicidade aumentada, esplenomegalia e pâncreas aumentado, com ecogenicidade reduzida e mesentério reativo, ou seja, com discreto líquido livre. Ela tinha pancreatite associada. E aí no hemograma dela, tudo belezinha, não tinha sinal nenhum de infecção, uma discreta anemia, tá? Que pode ser até mesmo pela inflamação. E aí foi dosado a lipase pancreática, né? E aí a lipase dela deu 616. E aí a gente recebe muito paciente com dosagem de amilase e lipase, mas a gente tem que lembrar que no paciente inflamado ela vai estar aumentada. E ela não é específica do pâncreas. Então a gente não pode falar que o paciente tem pancreatite por conta de aumento de lipase ou amilase, tá? Fosfatase alcalina dela normal. E aí esse é um trabalho, só para vocês depois darem uma lida, falando do comparativo em cães com cetoacidose diabética, dosando a lipase hormônio sensível, né, a spec lipase, na verdade, que é a imunorreatividade da lipase pancreática. E o que eles viram? Que dos 119 cães com cetoacidose diabética, alguns tinham e outros não injúria pancreática pelo ultrassom. E aí, dos 119, 57 casos não foram utilizados, então X, quase metade do trabalho deles não testaram a spec lipase, não entendi o porquê. E 17 deram negativo para dosagem da PLI e 45 deram positivo. Só que o que esse estudo mostrou? Que teve um percentual que deu negativo, que tinha pancreatite no ultrassom, e deu um percentual que deu positivo, que no ultrassom tinha uma pancreatopatia crônica. Então, só para lembrar vocês que pancreatite a gente só define, além da clínica do paciente, quando no ultrassom a gente tem um pâncreas aumentado de tamanho, hipoecogênico, com mesentério reativo e com presença ou não de líquido livre. Se o pâncreas está hiperecóico, heterogêneo, não tem líquido livre, é uma pancreatopatia crônica. Talvez ele já teve uma pancreatite, mas isso cicatrizou, tá? E aí essa cachorra no exame físico tinha dor epigástrica, compatível com a pancreatite, desidratada 7%, vomitou na admissão, e ela chegou no parâmetro admissional com uma glicemia high, um beta-hidroxibutírico de 6,1, então tinha cetonemia, e hipertérmica, ainda não estava febril. A primeira hemogasometria dela tinha uma acidose metabólica, ó, pH de 7,26 e um bicarbonato de 9,5, tá? Um sódio de 135. Após a primeira hemogaso, a gente colocou fluido com ringer lactato mesmo, e 8 horas depois, ó, a hemogaso dela já estava melhor e o potássio tinha dado uma reduzida só, mas a hemogaso dela não estava ruim, estava uma hemogaso boa. E aí aqui foi a terapia insulínica por via intramuscular. Então, foi o que eu falei para vocês, a literatura recomenda 0,25 na primeira hora e 0,12 na segunda. Eu fiz o inverso. Então, ó, com 2 unidades de insulina regular para ela estava com beta-hidroxibutírico de 3,6 logo na admissão, né? Praticamente, né, 12 horas depois, ela já estava com beta-hidroxi de 2, ó. Isso fazendo, do lado eu coloquei para vocês verem a equivalência de dose de insulina que seria, tá? E aí aqui, por exemplo, às 21 horas, 12 horas depois, foi quando ela resolveu comer. Então, eu já apliquei insulina NPH. Então, eu tive uma resolução da cetoacidose diabética praticamente em menos de 24 horas, fazendo por via intramuscular. Eu não acho que dá para levar a ferro e fogo de que por via intravenosa é 100% sensacional e a melhor forma de resolução, tá? A hemogasometria depois da insulinoterapia, ó, zerou, pH de 7,45, potássio melhorou, clinicamente ela estava ótima e comeu super bem, foi embora bem. E esse é o último caso falando da parte atípica, né, do que a gente vê falando que é para a gente não tratar o exame, né, e sim o paciente como um todo. Então, essa maltesa aí tem 7 anos, chegou para mim com histórico de PU, PD, polifagia, perda de peso. Imagina a perda de peso por uma maltesa de 2 quilos, né? E no histórico, o tutor disse que ela começou a vomitar, ficou anorética, apática, fez exames
foi diagnosticada com hemoparasitose, tratou, ficou internada por 13 dias, segundo o tutor, teve pancreatite. E aí, em julho de 2019, viram que ela estava com um eritema de cabeça. E aí, o primo do tutor era veterinário, solicitou alguns exames e prescreveu cortisona, né, para ela. Associou prednisona por 5 dias, tá? Fez o tratamento da hemoparasitose, ela já tinha nos exames uma glicemia de 118, né? E aí fez a cortisona, depois da cortisona por 5 dias começou com o PUPD e estava assim até o momento que eu atendi. E aí a cachorra começou a ter uma secreção ocular. E na secreção ocular foi prescrito Tobradex por mais 10 dias KID, que tem cortisona. Então, ela tomou mais cortisona, que a gente sabe que por via tópica fica por via sistêmica também, tá? E aí, nos exames que ela chegou para mim, no mês 7 de 2019, ela tinha 533 de glicemia e o tutor querendo justificar a hiperglicemia dela. Falou, mas ela comeu um pão de queijo quando menstruou. Mas nem a pessoa mais obesa que comeu um pão de queijo, se não for diabético, não vai ter 533 de glicemia. E aí, no exame físico, ela tinha um soprinho, sem dor abdominal. E aí eu falei, vou mensurar a glicemia no consultório, 356. Falei, relativamente ok, né? Tem que ficar de 100 a 300 e tal. Então eu falei, putz, essa cachorra tá em cetoacidose diabética. E aí eu pedi um hemogaso dela. Eis que, na hemogaso dela, o hemograma veio normal, tendendo a uma leucopenia que pode ter correlação com hemoparasitose, e vocês vão investigar a causa. Pedi ureia e creatinina que estava tudo bem. Olha o triglicérides dela, 3.168, ou seja, ela tinha inclusive um fator de resistência insulínica, né? Então tem que avaliar a alimentação. Pedi uma frutosamina que estava alta, 690, então era diabética mesmo. Mas olha a hemogasometria dela. Um pH de 7,28, então ela tem acidemia. Um bicarbonato de 19, quase em acidose metabólica, com beta-hidroxi de 4,4. Eu falei para vocês que a nota de corte mínima e de maior especificidade e sensibilidade é 3,8. E hiperglicêmica, ou seja, cetoacidose diabética. Não, né? Ela estava comendo perfeitamente. Ela comeu na minha frente no consultório. Internei ela por cetoacidose? Não, entrei com a insulina NPH na dose inicial. Para ela, que é minúscula, deu 1 unidade 2 vezes ao dia. E aí, uma semana depois, o tutor me mandou mensagem falando que ela estava ótima, que já tinha reduzido a indução de o quanto ela estava ingerindo de água e o quanto ela estava fazendo de xixi, né? E aí, claro, ela ficou bem, ele deu uma sumida. Então, qual o sucesso do tratamento? Gente, é aquele passo a passo. Primeiro de tudo, fluidoterapia, restabelecimento volêmico, aquecimento, pressão arterial. Você não vai entrar direto com droga vasoativa, você vai pensar no paciente como um todo e no passo a passo. Você vai ter tempo para pensar, não é nada surreal, né? Então, você fazendo esse passo a passo, você consegue ter uma noção de como o paciente vai evoluir de forma positiva ou não. Confesso para vocês que os casos de cetoacidose diabética que eu perdi na UTI é porque o paciente tinha um pH incompatível com a vida, por exemplo, um pH de 6,8, 6,9, que era irreversível, assim, era uma coisa que não tinha como mesmo. Tá bom? É isso, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Extrapolei aí acho que uns 15 minutos. Espero que ninguém tenha ficado irritado com isso. Esses são os meus contatos, então meu Instagram, meu e-mail para quem precisar e eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, tá bom? Muito obrigado. Júlio, muito obrigada. Se alguém tiver uma pergunta, é só digitar aqui no bate-papo que a gente vai estar tirando.
Bem, acho que a galera tá sem dúvida. Bem, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram, espero que tenham gostado, e a gente se encontra no próximo webinar. Júlio, muito obrigada novamente em nome da Drogavet. O pessoal está aqui agradecendo pela palestra. Obrigado pelo convite e obrigado pela presença de todo mundo aí também. Obrigado mesmo.